Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Sagitário. Essa leitura, ela tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesado ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. O 5 de copas, o rei de paus, o 9 de paus, e o valete de espadas. Você está vivendo um momento de lamento, né? O momento de lamento por uma tristeza muito profunda, uma tristeza muito sentimental. E essa tristeza sentimental, ela ela chegou num ponto em que ela é muito abstrata, né? Você sabe que coisas tristes, que coisas ruins aconteceram na sua vida no passado, mas não é mais sobre estar sofrendo por essa coisa ou aquela coisa específica. É sobre estar triste em si, estar decepcionada, triste como um todo, sem perspectiva, sabe? E às vezes a gente atribui para nossa tristeza, para nossa dor, uma identidade. E esse esforço para atribuir uma identidade para nossa dor, ele tem o objetivo de perpetuar a nossa dor, de validar a nossa dor. Não é um objetivo nosso, mas das próprias do próprio modus operandi da melancolia em que a gente se aprofunda. Então, às vezes nós utilizamos pessoas e ficamos reforçando a ideia de que eu estou sofrendo por essa pessoa ou por aquilo que essa pessoa me fez. Às vezes nós usamos situações, eu estou sofrendo por essa ou aquela situação. Às vezes nenhuma pessoa, nenhuma situação. A gente
cria um grande signo do nosso sofrimento e a gente constrói a partir desse signo uma história, né? Houve um momento na minha vida em que eu vivenciei X coisa em tal contexto, com tal pessoa, e hoje eu sofro. Como se o nosso futuro ele fosse uma consequência melancólica daquilo que a gente viu no passado, como se ele fosse uma ferida fadada a ficar aberta pelos cortes do passado. E o que o personagem dessa carta faz é justamente olhar só para o passado. E esse olhar para o passado, atribuindo para essa dor uma identidade, é uma maneira de justificar essa ideia de que a ferida está sempre aberta, de que ela está sempre doendo. Porém, é muito difícil fazer isso quando nós não temos argumentos. E aí surge essa busca por argumentos, né? E essas 3 copas caídas aqui, elas representam exatamente isso. A sua busca por argumentos que justifiquem um sofrimento, que justifiquem essa suposta ferida. Isso é algo que nós fazemos quase que instintivamente, quase que inconscientemente, porque é uma maneira que a gente tem de lidar com esses lutos que não são óbvios na nossa vida, que não estão relacionados à morte, mas que estão relacionados à perda, que estão relacionados a desconexões, a mudanças. É como uma maneira de vivenciar de alguma forma os efeitos de um luto para o qual a gente não admite uma morte. É como se você velasse continuamente algo, só que essas copas caídas aqui, elas são de metal, né? Então é como se você velasse algo imperecível. Vai dar aquela sensação de que o corpo ele está sempre ali, né? Então sempre há algo que se velar e toda a nossa vida acaba se tornando um eterno velório de lamentos, de luto. E isso está diretamente relacionado ao olhar para o passado. O que essa carta ela vem dizer nessa leitura é uma questão muito intensa, porque ela não tem o objetivo aqui de apontar o dedo para vocês, como se acusasse vocês de estar cometendo algum erro. Essa leitura, ela é uma leitura de grande esclarecimento. E ela vem trazer para vocês consciência, dizendo assim, que não existe perda daquilo que não nos preenche na essência do nosso ser. E que todo esse lamento, ele é um sintoma de vazio sobre todas essas coisas que já se foram. E esse é um signo muito forte de tudo aquilo que você está vivendo agora. O vazio. Esse vazio, ele não está presente na sua vida como
algo que faz parte de você. Ele é um sinal. Ele é um sinal de tudo aquilo que essas coisas que você está velando simbolicamente não representam na sua vida. Mas a principal mensagem aqui é de que a perda, ela acontece quando a gente vira as costas para aquilo que traz sentido para a nossa vida, para aquilo que volta o nosso olhar para algo que é presente, para algo que é futuro, no sentido de que nos mostra um caminho. E esse contraste desse personagem olhando para as copas caídas e de costa para as copas que estão em pé, fala justamente disso. Do quanto o seu futuro é a sua luz. Só que esse futuro que eu digo, ele não é o futuro daquilo que irá chegar. Ele é um futuro daquilo que já chegou, que já está na sua vida, mas que você não vivencia como futuro, porque você não se volta para isso. Você não olha para o que está nas suas costas. Então, você deixa de vivenciar isso no seu presente e você deixa de ter perspectiva. Porque uma das grandes dimensões dessa tristeza, dessa dor, é a falta de perspectiva. Essa dolorosa falta de perspectiva. Às vezes, depois de muita dor e de muita dificuldade, e de ver pela primeira vez esse vazio tão profundo, a gente fica muito tempo da nossa vida procurando atribuir um sentido muito mecânico para as coisas. Como se o sentido das coisas ele fosse necessariamente fruto único e exclusivo da nossa capacidade de decidir atribuir sentido às coisas. Mas é justamente nessa tentativa que a gente comete erros, que a gente transfere para as coisas que a gente sente as nossas teimosias, os nossos preconceitos, os nossos erros, as coisas que a gente tem para corrigir, né? E tudo se torna insuficiente. Não, essa pessoa não é suficiente porque ela não me faz sentir tal coisa, ou essa pessoa não é suficiente por não ter essa tal característica, ou essa pessoa não é suficiente porque ela é diferente do que eu esperava que ela fosse, ou essa situação não é o bastante porque ela não é como eu esperava que ela fosse. Mas a grande mensagem aqui nem é tentar te convencer de que você deve aceitar algo que não é como você espera. Nem é sobre isso. É sobre o contrário. É sobre dizer que se você olhasse para essas coisas com amor, antes de tentar atribuir sentido para elas com aquilo que você está pensando, você veria que elas são melhores do que você esperava que elas fossem. Você entenderia que quando a gente castra os nossos sentimentos, até aquilo que é melhor, lindo ou milagroso parece insuficiente para a gente. Porque a gente perde a capacidade de ver a verdade. A gente perde a capacidade de ver
a luz e a beleza das coisas, principalmente a capacidade de valorizar isso. É como ficar de costas para aquilo que ainda, para aquilo que sempre esteve ali. Quando esse personagem se vira de costas para essas copas, elas já estavam aqui, porque é a carta dos 5 de copas. Então não é sobre você ter perdido um bem que nunca esteve na sua vida. É sobre em algum momento você não ter mais conseguido olhar para o fato dele ter permanecido. Olhar para quem esteve do seu lado quando tudo deu errado, para quem continuou do seu lado quando tudo terminou, para quem continua do seu lado. Para alguns de vocês, é muito forte a energia de pessoas ou situações que já estão na sua vida, que ainda estão na sua vida, mas para as quais você está constantemente fazendo esse virar de costas. E esse virar de costas não representa necessariamente um não enxergar. Pode representar um não valorizar, não dar atenção, se afastar, não conversar, não entender, não se permitir sentir. E se permitir sentir quando a gente se magoa, quando a gente sofre, pode parecer algo muito custoso, algo muito doloroso, e é de fato. E é. Só que tem certas decisões na nossa vida que, por mais difíceis que elas sejam, elas são muito mais claras do que a gente imagina. Porque permanecer de costas, vivendo esse luto eterno, dói muito mais do que vivenciar aquilo que a gente precisa vivenciar para continuar seguindo. E esse precisar vivenciar não é uma questão, eu não estou falando de uma questão justa. Eu estou simplesmente argumentando que se eu pudesse, eu faria o que fosse espiritualmente necessário para que a vida de vocês ela fosse sempre boa e sempre da melhor maneira possível. Só que eu não posso fazer isso. Eu falo aqui da realidade não como algo limitante que a gente tem que aceitar, mas como algo que a gente tem que lutar e orar para que mude de alguma maneira, mas colocar também a nossa força e fazer aquilo que a gente tem condições de fazer, enquanto isso não chega. O que eu posso fazer é dizer uma palavra de amparo para a alma de vocês. É tentar trazer alguma tranquilidade para o coração de vocês, algum esclarecimento, algum entendimento, para que essa jornada ela seja protegida por esses atos de amor, sabe? Seja ele uma leitura, uma palavra que você recebe de alguém, um abraço, uma orientação. Essa leitura é sobre você olhar para o outro lado. Essa leitura é sobre você deixar de viver um luto eterno. Essa leitura é sobre você olhar para a sua luz e enxergar a si mesma, sobre
dar uma palavra de afirmação e de fé para a sua própria vida, confiando do fundo do seu coração algo para si mesma. Porque aqui você tem medos que você não quer admitir que tem. Eles estão aí, mas você não quer admitir que esses medos estão aí. Você quer se convencer de que você é muito forte, de que você sabe, de que só você sabe o que tem que ser feito, de que você é muito forte, de que o que você está fazendo é certo, e de que todas essas coisas que estão aqui atrás de você, né, todos esses paus aqui, eles são coisas que você domou com essa sua força. E realmente você domou todas essas coisas com a sua força, você domou todos esses medos com a sua força, mas os medos a gente destrói. A gente não cria os medos, a gente não cultiva os medos, a gente não pode tornar a nós mesmos carcereiros do medo, que ficamos ali sempre cuidando, porque isso desgasta por si só. Isso é viver em função do medo. E o medo é aquela coisa, né? Se está com medo, vai com medo mesmo, porque o medo ele é vencido a partir do momento em que a gente dá esse passo contra o medo, né? Em que a gente desconstrói esse medo com esse enfrentamento corajoso. E o que eu vejo aqui é que essa carga que você sente, esse peso que você sente, de todas as coisas parecerem difíceis demais, parecerem um sacrifício grande demais de serem feitas, não é um peso natural, sabe? Não é um peso racional em relação àquilo que você viveu. Esse peso, ele é fruto da quantidade de medos que você carrega, tentando exercer algum tipo de controle sobre algo que devia ser liberado, destruído. Enquanto essas coisas permanecerem dentro de você, elas sempre vão representar um medo. E nos momentos mais frágeis, nos momentos em que você se distrair, eles vão te machucar. É preciso confiar em si mesma e na sua luz, ao invés de sacrificar a sua vida para ficar vigiando medos, porque é a partir desse ato de sacrificar a sua vida para viver em função de ficar vigiando, monitorando medos, que o medo exerce um poder sobre você. É o momento das coisas. É o momento de você enfrentar esses medos e cortá-los de uma vez por todas da sua vida. Principalmente o medo de que o futuro bom seja ruim. O medo de que o seu futuro bom não seja bom. Porque essa carta ela fala que qualquer futuro é melhor do que viver o presente nesse eterno lamento. Então, ficar vivenciando o medo de que o futuro não seja bom o suficiente acaba não fazendo sentido, porque qualquer futuro seria melhor do que viver dessa maneira.
a Imperatriz, os Amantes, a Rainha de Ouros, 3 de Espadas. Essa carta dos Amantes, ela já estava querendo aparecer enquanto eu embaralhava. E é muito importante a presença dela aqui, porque eu sinto que essa leitura, ela fala da vida de vocês como um todo. Então, alguns de vocês podem levar isso para outras perspectivas sensíveis da vida e não necessariamente um relacionamento e não um amor. Mas existe aqui uma energia muito forte de que permanecer da maneira como você está permanecendo hoje pode significar para a sua vida o sacrifício de algo muito valioso, algo muito importante. Não sacrifício é concreto no sentido de que isso vai se perder, mas sim no sentido de você vivendo um espírito de sacrifício, vivendo como se tudo que é bom, tudo que te faz sentir amor, que é afetivo, que é verdadeiro, estivesse fadado a ser sacrificado na sua vida. Esse medo de que tudo vá virar pó em algum momento. Só que esse medo, ele não é baseado no fato, diferente do que você costumaria dizer. Esse medo, ele é baseado na falha do passado. E é aí que mora o problema. Tomar o passado como referência para dizer que o futuro vai ser ruim. E esse é um erro muito comum, né? É uma falha científica espiritual. Né? A gente tende a achar que o nosso passado ele é uma amostra da totalidade da nossa vida. Como se a nossa vida ela fosse algo fechado, onde contém uma quantidade de coisas, e onde contém 5 coisas, e você diz assim, se 3 dessas 5 já deram errado, então a probabilidade de que as 2 restantes também venham a dar errado é grande. É como se essa parte da nossa vida, essa amostra da nossa vida, ela validasse cientificamente que as coisas serão ruins, que as coisas darão errado. Mas a vida não é assim. A vida não é algo fechado. A vida não é uma amostra. E ela é misteriosa. Ela é misteriosa, então eu não vou me atrever a tentar definir o que a sua vida é. Mas essa leitura, ela traz essa mensagem de que aquilo que você viveu no seu passado não representa uma probabilidade sensata ou uma probabilidade qualquer de que alguma coisa vai dar errado no futuro. Aquilo que você viveu no seu passado só representa o seu passado. E até o que você viveu no seu passado, cada uma das coisas que você viveu só representam aquela experiência em si e nada mais. Aquilo que representa a sua vida como um todo não são as coisas que você perdeu no passado, mas a maneira como você reagiu a essas coisas. Porque se você reage a essas coisas decidindo exercer um esforço de permanecer nesse velório, nesse eterno lamento, isso sim vai determinar muita coisa do seu futuro, porque você vai deixar de ir até ele e ele sempre será definido por aquilo que você está vivendo
no presente, que é nada mais do que um lamento em relação àquilo que você perdeu no passado. É um momento de renovação da sua atitude de vida. É um momento de renovação do seu impulso de vida. O momento em que a espiritualidade ela te traz uma consciência sobre a vida, para que a mudança da sua atitude de vida possa representar um renascimento. E um renascimento para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que habita na sua alma, e para muitos de vocês, é claro, para o amor verdadeiro de almas que vocês têm em sua vida. A parte mais triste dessa leitura, não tem como eu dizer essa mensagem de outra forma, porque a parte mais triste dessa leitura, ela diz exatamente isso, que você está... que essa atitude de você lamentar o passado como se você tivesse perdido todo o amor possível no passado, o maior custo que isso traz para a sua vida é justamente essa vivência da mentira, a partir do medo, porque o seu amor não são verdadeiro, não são essas copas caídas, são essas duas que ficaram em pé nas suas costas. O seu amor verdadeiro está te esperando. E quando você escolhe permanecer nesse luto, você deixa de ir até esse amor. Para você ver esse amor, para você enxergar esse amor, você precisa confiar em si mesmo. É essa confiança que vai te permitir enxergar esse amor e ver aquilo que realmente é bom. É essa confiança que vai te permitir enxergar esse amor e ver aquilo que realmente é bom. Aquilo que realmente traz prazer e aquilo que é real. Essa carta fala muito daquilo que é real, sabe? Ver isso vai te mostrar o quanto aquilo que foi perdido não era real. E existe aqui uma energia muito forte de teimosia. E essa teimosia que você pode estar tendo em relação a essas coisas, ela é muito perigosa, porque ela machuca muito o seu coração. Essa teimosia, ela faz com que você tome decisões que vão contra o seu sentimento. E a carta dos amantes, ela fala justamente sobre o contrário, né? Sobre você tomar decisões que vão em favor do seu sentimento. Vamos tirar as últimas cartas e eu já passo mais uma mensagem para vocês.
No fundo do maço, rainha de ouros de novo. Novamente. O louco. A torre. O 8 de espadas invertido. E a imperatriz novamente. Toda esse período de melancolia, de tristeza que vocês estão vivendo, ele é um período de muita... Ele é um período de renascimento. Ele é um período que ele diz assim... Depois de tanto tempo sentindo e vivendo isso, é aquele momento que diz assim, olha, é hora de se virar e começar a seguir. Porque isso é o início de algo bom. Essa carta do louco, ela me fala muito sobre o fato disso ser o início da única coisa que você quer que realmente seja verdadeira na sua vida, em relação a todas essas dores que você sentiu. Por exemplo, no caso do amor, é o início do amor verdadeiro na sua vida. E o início da consciência de que aquilo que ficou não representa esse amor. Esse rei de paus com os amantes e a torre, ele fala de você mudando para... você sendo mudada para amar. Essa carta do 8, do 9 de paus com a carta da rainha de ouros e o 8 de espadas invertido, fala justamente de você tomando consciência do quanto você se sabota. Do quanto, na verdade, muitas coisas para as quais você não deu valor porque não conseguiu ver essas coisas são boas e têm muito valor. E essa carta do valete de espadas com 3 de espadas e a imperatriz fala da cura do seu coração. Fala do renascimento do seu coração, que estava tão machucado. Desse entendimento de que a vida não é um sacrifício, de que de que tem coisas na sua vida, de que tem pessoas na sua vida que são verdadeiras, que são boas e que representam algo verdadeiro, algo bom, algo concreto, algo prazeroso na sua vida. Essa é uma leitura muito difícil em alguns aspectos, como vocês viram. É uma leitura que ela fala... Eu espero sinceramente, quem permaneceu até aqui, que não fique com essa sensação de que é uma leitura culpadora, né? Culposa. É sempre para ser amor, e aqui eu vejo isso, sabe? Eu vejo esse amor da espiritualidade falando assim, olha, esse momento que você está vivendo é um momento de início de uma mudança que te tira de uma situação de medo e autossabotagem
e traz renascimento para o seu coração. Mas ao mesmo tempo, ela pede que você olhe e viva essa confiança, porque tem uma energia muito forte de estrutura, de confiança aqui, né? 2 vezes a Imperatriz, 2 vezes a Rainha de Ouros, são cartas muito sóbrias, né? O Rei de Paus são cartas muito sóbrias, muito conscientes, de uma pessoa muito... É muito emocionante essa energia que vem aqui, porque eu sinto que você quer amar, você quer viver o amor, você é essa pessoa que se sente bem amando, que se sente confiante, amando segura, você quer manifestar um amor que você está se proibindo de manifestar, que você está que você está se colocando sempre de castigo diante desses medos. E aí você fica nessa coisa de que você começa a escapar disso tudo e confiar em você e manifestar o seu amor. Quando você está lá quase se abrindo, você pega e diz não, 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 volta lá, e aí você se pega pela orelha assim e se leva de volta para esses medos e sofre diante desses medos. E se sente vazia diante desses medos. Então, para as pessoas que se identificaram com essa leitura, é hora de libertar tudo isso, de soltar tudo isso. Porque independente do que vai acontecer no futuro, eu não vejo no seu futuro nada pior do que aquilo que você está vivendo hoje. E você não merece viver reprimindo esse sentimento de amor maravilhoso que existe dentro de você, ainda que ninguém fosse receber esse amor. Ainda que ninguém fosse receber esse amor. Ele nutre você mesmo, ainda que ninguém fosse receber. Mas não é o que eu vejo aqui. O que eu vejo aqui é que o amor verdadeiro, aquilo que recebe o seu amor verdadeiro, seja uma situação de vida, seja uma pessoa, como eu vejo nessa carta dos amantes, te espera. Te espera e já está na sua vida. Eu espero que essa leitura faça sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um like, um comentário, eu vou gostar muito de receber. Eu desejo muito amor, muita força, muita consciência e muito amparo espiritual, principalmente para que vocês se sintam seguros para seguir essa jornada de vocês. Fiquem bem e até mais.